Salve, salve, simpatia, boa noite, distinto público. Estamos nessa quinta-feira, entre sol e chuva, véspera do dia D. Amanhã começa o nosso final de semana, com o programa Conexão, aqui na Record News. E hoje vamos bater um papo com um dos médicos mais conhecidos da cidade. Ele é daquela safra que médico todo mundo conhecia. Eram as pessoas mais populares da cidade. E um médico estudioso de uma família também conhecida, aí é correr pro abraço, né? Quero ver se vocês conhecem. Já estamos no ar? Já, né? Boa noite. Boa noite, Cacau. Ótimo estar aqui contigo. Sempre prazeroso. Já sei que tem um monte de gente. Olha o Ivan. É o Ivan hoje. Ivan Moritz Pirajá Martins da Silva. Primo do Toninho Pirajá e do Mário Germano. Filho do Paulo, irmão do Murilo Pirajá. Sobrinho. O Paulo é irmão. Ah, o Paulo, irmão do Murilo, claro. O Paulo é irmão do Murilo e do Silvio, pai do Toninho e do Mário. Perfeitamente. Marido da Solange. Eu me lembro que eu era pequeno e a família do Toninho morava perto da minha casa na Praia da Saudade, em Coqueiros, e veio a notícia. O pai Toninho morreu. Ah, que tristeza no bairro inteiro. Eles eram muito queridos, sabe? Era uma época que as pessoas do morro frequentavam a casa. O Jorge. Jorge, a Maria. A Maria. E morreu num acidente vindo do Rio de Fusca. Bateu o carro num ônibus da empresa Cometa, que era do João Avelange. Fazia Rio, São Paulo, Rio. Foi muito triste. Teu pai faleceu há uns 5 anos? Há 4 anos atrás, aos 86 anos. A família vai longe. E o Murilo Pirajá está com 88, inteiríssimo. 88 anos, amigo do Paulo Altran e marido da nossa querida Rose Bindes Pirajá Martins, que irmã da Ducinha está morando em Coqueiros. 4 irmãos, 4 filhos homens. Não tem ninguém desempregado, não tem ninguém batendo na porta de político querendo empreguinho na Assembleia. Todos estudaram, estão todos bem? Todos bem, todos ótimos. Eu sou o mais velho, o Edson é o segundo, trabalhou anos e anos e anos no marketing da Porto Belo. O Ronaldo III é desembargador, hoje aposentado, e o Paulo Henrique, o caçula, é desembargador da Ativa. 2 deles, desses 4 filhos do Paulo, praticaram esportes em alto nível. Você jogava futsal e o teu irmão Ronaldo lutava... Karatê, Ronaldo Edson e Paulo Henrique lutava karatê. O Edson também, sim, os dois começaram juntos, na Vadocan, cujo professor era o Afonso Guedes Pinto. O Ronaldo, inclusive, em 1979, foi para o Japão no Campeonato Mundial, numa equipe brasileira, e foram campeões. Vamos conversar? Vamos conversar. Já estamos conversando? Quer falar do quê? Do que você quiser. Próstata, vamos começar. Vamos lá. A tua especialidade. Sim. Esse é aquele do mês do Novembro Rosa, que todo mundo evita aí. Mas quando você tem alguma coisa, vai correr. Me salva, doutor. Tem muita gente morrendo de próstata, Ivan? Não. O câncer de próstata, ele tem uma projeção para 2020 do INCA de 65 mil novos casos, com possibilidade de óbitos neste ano de 15 mil pacientes. Então, 50 mil vão curar. Se nós compararmos próstata com pulmão, no ano de 2020 nós teremos 17 mil casos de câncer de pulmão e 16 mil óbitos, ou seja, só sobram vivos 1.000 pacientes. O terceiro tumor, cólon e intestino grosso, são projetados 20 mil casos por ano com 10 mil óbitos, ou seja, metade dos pacientes com câncer de cólon vão morrer, praticamente 90% de pulmão vão morrer e apenas 15 mil dos 65 mil de próstata vão morrer. O câncer de próstata para
os homens, assim como o câncer de mama para a mulher? Você faria essa comparação? Faríamos essa comparação do ponto de vista, inclusive, estatístico. É mais ou menos uma projeção idêntica para mama de mulheres e próstata dos homens anual, é mais ou menos empatado, entre 60 e 70 mil novos casos por ano. Eu fiz essa pergunta se tem muita gente morrendo de câncer de próstata, você disse não. Eu vou te explicar essa pergunta. Eu tive câncer de próstata, sabes disso, né? Fui operado em São Paulo pelo Dr. Miguel Srughi e me salvei. Ele disse, você não vai morrer disso. Tem quantos anos isso já? É 10 anos já. 10 anos. E acompanhamento com uns exames 2 vezes por ano e tudo 002, 0010. Passei do risco? Estou fora ou ele pode voltar e eu ainda posso ter problema? A possibilidade de uma recidiva do teu tumor, pelas características que ele tinha, por ser um tumor de risco intermediário, era um Gleason 7, o tumor de próstata ele é avaliado microscopicamente de 6 a 10, onde o tumor 6 é o melhor, o 10 é o pior. Então, eu me arriscaria a dizer que morrerás aos 95 anos. Tu acha que eu vou querer morrer com 95, homem? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque 2 dos meus maiores ídolos, o Dennis Hopper, do cinema, que fez o Easy Rider com Peter Fonda, e o guitarrista J.J. Cale, que é o melhor que tem de blues, os dois morando em Los Angeles, o J.J. Cale morreu em San Diego, mas tendo a rede hospitalar avançada da Califórnia à disposição. Os dois morreram de câncer de próstata, aí cedo. Como é que acontece isso? Ainda morando em Los Angeles? De 1994 para frente, com o advento do exame de sangue chamado antígeno prostático específico, conhecido por todos como PSA, houve uma mudança radical no diagnóstico precoce dessa doença. Nos Estados Unidos, onde as estatísticas do ponto de vista médico são confiáveis, do PSA para trás, com a única possibilidade diagnóstica de toque retal, o toque retal diagnosticava a doença com muita precisão, mas sempre de forma tardia, ou seja, 75% dos doentes antes do PSA, quando tinham o diagnóstico de câncer prostático, a sua doença não era mais restrita à próstata, ou seja, a possibilidade de cura era muito pequena. Hoje, com essas campanhas de detecção precoce, com o screening de próstata que se faz anualmente, pelo fato de se fazer diagnóstico precoce, a doença ela é potencialmente curável em 90% dos pacientes. Mas o cara, na hora que recebe o laudo que tem câncer na próstata, é um susto, né? Tem que ter um acompanhamento psicológico ou não? Normalmente não, normalmente não. O médico mesmo tranquiliza? O médico tranquiliza. A gente tem que fazer uma distinção muito grande, isso é difícil para o urologista realizar, que tipo de tumor de próstata tem características indolentes e pode eventualmente até nem ser tratado e simplesmente fazer o que a gente chama tecnicamente de vigilância ativa e qual aquele tumor que potencialmente vai evoluir, vai progredir e merece ser tratado de forma, vamos dizer assim, agressiva. Os médicos aí estão ganhando muito dinheiro com a Covid, né? Pneumologista, cardiologista. A Covid não tem nada a ver contigo? Entre aspas, não. Foram publicados 2 trabalhos muito interessantes, um na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e um segundo na Universidade de Mersin, na Turquia, e um terceiro brasileiro em Botucatu, que é uma universidade vinculada à Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Veja que coisa interessante. Eles pegaram em Hamburgo 45 doentes que internaram em Covid em regime de UTI, 21 mulheres, 24 homens, e dosaram nesse grupo, assim como no grupo de São Paulo, como no grupo da Turquia, eles dosaram na entrada zinco, vitamina D e testosterona, que é o hormônio sexual masculino que nós produzimos e que as mulheres também produzem. Aliás, um comentário interessante, morre muito mais homem de Covid do que mulher de Covid. Então, veja que interessante. No trabalho da Turquia e no trabalho da Alemanha, os homens que tinham baixos níveis de testosterona, eles evoluíram mal com a Covid. O índice de óbitos foi muito maior em quem tinha testosterona baixa, em quem tinha zinco baixo, em quem tinha vitamina D baixa. A conclusão do trabalho de São Paulo foi exatamente inversa. Os homens que tinham testosterona alta evoluíram mal de Covid.
Então, há uma conflitância entre os resultados dos trabalhos europeus com o brasileiro, ou seja, a minha relação com o Covid talvez fosse testosterônica, hormônio masculino, que é um dos grandes medos dos homens vincularem ao câncer de próstata. Achar que a testosterona produz câncer de próstata. Não. A testosterona pode alimentar um câncer de próstata pré-existente, mas dizer que ela é a causa de um tumor prostático, isso é uma piada. Se isso fosse fato, quem deveria ter câncer de próstata seriam os meninos de 18, 20, 25 anos que têm testosterona altíssima na plenitude da sua masculinidade. E essa doença só acontece a partir dos 40. Ô, doutor, e essa campanha aí do Novembro Azul? Aumentou o movimento no teu consultório? Está trabalhando que nem o Toninho Cavalazzi? O meu consultório, ele tem movimento permanente. O ano inteiro. O ano inteiro, há 40 então, essa anos. campanha vá fazer exame e em novembro ela não desequilibra? O mês de novembro é o chamamento para a doença, né? Na realidade, assim, eu acho que todo mês devia ser Novembro Azul. Aliás, o azul foi identificado pelo Havaí, né? É Novembro Azul em homenagem ao Havaí, né? Doutor, o que é a próstata e onde ela se localiza? A próstata é uma glândula pequenininha, lembra um caroço de pêssego. Ela é triangular, ela tem uma base que está colada na bexiga em cima e um ápice que está colado na uretra embaixo. No meio da próstata, como se fosse um túnel, passa a uretra, por onde nós, obviamente, urinamos. Então, a próstata ela é um órgão do sistema genital, ela tem menos de 20 gramas nos indivíduos com menos de 40 anos de idade e ela produz um líquido que, juntamente com as vesículas seminais, representa 99% do sêmen, do esperma que nós ejaculamos. Tem diferença a cor da pele e o país? Sem dúvida. A raça negra tem mais saúde do que os brancos, né? Não para a próstata. Ah, não? Não para a próstata. Os negros têm 5 vezes mais câncer de próstata do que os brancos, Mentira. que, por sua vez, têm 3 vezes mais câncer de próstata do que os orientais. Os negros americanos têm mais câncer de próstata do que os negros baianos. A razão disso, dieta americana rica em gordura saturada. A Escandinávia, na Europa, é o país que tem a maior incidência de câncer de próstata em função de alimentação rica em gordura para matar o frio daquele povo. Doutor, o senhor sabe que tem muito médico que não acha que todo homem que teve câncer de próstata e fez a cirurgia ficou impotente. É uma desinformação grotesca, né? Porque eu não fiquei. Absolutamente grotesca, absolutamente grotesca. Quando a doença é restrita à próstata, o tratamento cirúrgico, que se chama prostatectomia radical, dependendo da experiência de cada cirurgião, consegue preservar o que nós chamamos de feixe neurovascular, que é o responsável pela ereção do homem. Esses 2 feixes, eles passam colados nas laterais da próstata. Eles têm o diâmetro de um fio dental. Se esses 2 feixes são preservados no transoperatório, e isso é factível, a potência do homem se preserva nos moldes que ele tinha, obviamente, antes de ser tratado cirurgicamente. Então, a impotência sexual pós-prostatectomia radical depende da idade do homem, de comorbidades, de ele ter disfunção erétil prévia antes da cirurgia e, obviamente, da técnica cirúrgica. O nosso amigo telespectador que acabou de receber o resultado que tem câncer de próstata, o único tratamento é a cirurgia. Quando eu recebi o meu laudo e que constatou que eu tinha câncer de próstata, eu procurei a última opção para mim, seria a cirurgia. Ali tem uma clínica ali no Hospital São Sebastião, aqui, que era uma coisa de queimar e não sei o quê, mas tinha algum risco. E eu tenho como tratar um câncer de próstata sem a cirurgia? Sim. Quando o câncer de próstata está restrito à glândula, exclusivamente restrito à glândula, existem 3 opções de tratamento. Cirurgia radical, o teu caso, radioterapia e braquiterapia. A diferença entre radioterapia e braquiterapia é que na braquiterapia são introduzidas na próstata sementes de uma substância radioativa. Não temos braquiterapia em Florianópolis. A braquiterapia geralmente é usada para homens bem mais velhos, com comorbidades, que não têm condição clínica de suportar um ato cirúrgico, então se opta por braque. E radioterapia se faz também para aqueles homens que temem a cirurgia ou que têm medo do ato cirúrgico em função do problema da potência sexual. A radioterapia, eventualmente, não consegue, com a precisão milimétrica do cirurgião, preservar o feixe e, eventualmente, a incidência de disfunção erétil com a rádio pode ser, em alguns casos, mais significativa do que com cirurgia radical.
doutor Ivan, eu passei um final de semana no Costão do Santinho, nosso amigo Marcondes, faz uns 5 anos. E fiquei um dia lá, um sábado, conversando com os pescadores do Santinho, que eles têm um rancho ali. Tinha uns 15, 20 pescadores, assim, na faixa de 40 a 50 anos. Homens fortes, dispostos. 10 deles tinham ficado impotentes, feito cirurgia aqui pelo SUS. Por que eles ficam impotentes nessas cirurgias feitas pelo SUS? Não tem o mesmo cuidado de quem paga 50 mil reais por um médico gabaritado, por exemplo, porque é delicado mesmo, né? Se vacilar um pouquinho, se pegar um nervinho ali, já era. Sem dúvida. Eles não tomam cuidado, você quer viver ou você quer transar? Eu não conheço nenhum homem que queira viver sem transar. Já começa por aí, né? Sem dúvida. A preservação do feixe depende da doença estar restrita à próstata e longe da cápsula, que é a capa que envolve a glândula. Se há alguma suposição de que o tumor está margeando esse feixe, que é o da ereção, a preservação desse feixe pode deixar resquícios de doença no indivíduo e a cirurgia ter tido a chance de curar esse indivíduo, né? Claro que o procedimento feito pelo SUS não significa que o médico não tentou preservar o feixe. Isso está na razão direta da experiência de cada cirurgião em poder fazer isso. Detecção precoce. Urina, se levanta, não tomou cerveja e vai 5 vezes no banheiro durante uma noite. Já era, né? Nem pensar. O câncer de próstata em estadio inicial, ele é, na grande maioria das vezes, assintomático. Essa sintomatologia da urina. indagada da urina, ela tem relação direta com a chamada hiperplasia prostática benigna, que acomete muito mais homens do que o câncer de próstata. Só para ter ideia, 60% dos homens com mais de 40 anos vão ter hiperplasia prostática, que é o crescimento benigno da glândula, que comprime a uretra e que produz exatamente esses sintomas. Urinar muito de dia, urinar muito de noite, não esvaziar o jato, ter retenção de urina, ter um desconforto permanente para urinar. Vai para o médico. Vai para o médico. E aí ele vai ao médico porque ele tem sintomas. O grande perigo do diagnóstico não precoce do câncer de próstata é que em homens que têm próstata pequenas, assintomáticos do ponto de vista miccional, eles não vão ao médico porque eles não sentem nada. Então, sintomatologia urinária não é motivo para se pensar em câncer de próstata, muito pelo contrário, para tratar uma pretensa hiperplasia benigna, que é o outro lado da moeda. Eu estava no Jornal do Almoço, já vamos para o nosso intervalo, eu estava no Jornal do Almoço com a minha mala no carro para ir para o aeroporto depois do programa para fazer a cirurgia. Não tinha dito para ninguém. Aí me despedi no final do programa e disse, vou fazer um procedimento cirúrgico, vou ter que me ausentar, vou para São Paulo e tal. Quis chorar, nunca passei por isso. Até os inimigos choraram por mim, volte, não podemos te perder. E aí, quando eu voltei, não parei mais de dar informação. Todo mundo que tinha problema de próstata do estado inteiro me ligava. Cara, acho que eu mandei para ti. Se eu ganhar a comissão dos pacientes que eu mandei para ti, eu acho que eu troco meu carro. E aquele fusquinha ali, já vamos falar, o doutor chegou nos altos do Morro da Cruz, dirigindo um Fusca. Que ano é aquele Fusca? 1969. Mas atrás tinha uma caixa de vinho que valia mais do que o Fusca. Vamos fazer o nosso intervalo comercial e já voltamos para continuar conversando com essa figura da ilha, um médico muito querido aqui, doutor Ivan Moritz, urologista. Está falando não só de próstata no Novembro Azul, está falando da saúde do homem. Até já! Voltamos com o Conexão Record News. Hoje é meia-noite, quinta-feira. Eu sou Cacau Menezes, seu criado, obrigado. Estou conversando com o doutor Ivan Moritz, o nosso famoso médico que cuida da saúde dos homens. Mulher, nada. Não, urologista ele atende mulheres, né? O urologista é médico do aparelho urinário genital do homem e do aparelho urinário da mulher. Não seria o ginecologista? Não, o ginecologista ele trata do aparelho genital feminino. Então, quem trata o rim da mulher, o ureter da mulher, a bexiga da mulher, a uretra da mulher é o urologista.
E como é que está a cidade? No teu campo? Boas clínicas, é fácil fazer cirurgia, tem um hospital preparado. Pergunto isso porque em São Paulo, eu acho que foi o Olavo Setúbal, do Banco Itaú, no Hospital Alemão... Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, ele deu para o doutor Miguel fazer um hospital, 5 andares para ele fazer um hospital de próstata. Aqui a gente já tem, por exemplo, se tiver que fazer uma cirurgia... Onde é que tu faz as tuas cirurgias, por exemplo? Eu estou aposentado hoje da minha vida pública, né, onde eu trabalhei na Universidade Federal durante 35 anos, HU, e fui o chefe do Serviço de Urologia do Hospital Celso Ramos durante 25 anos. Então, os doentes públicos a gente operava nesses 2 hospitais. Hoje eu opero todos os meus pacientes na Casa de Saúde de São Sebastião. Florianópolis hoje é uma cidade preparada para atender qualquer especialidade médica com absoluta competência, com médicos de todas as áreas de muita competência. Nós só não realizamos em Florianópolis, do ponto de vista da cirurgia prostática, a cirurgia robótica, que é executada em outras cidades maiores que têm o robô, né? Então, a única coisa que, do ponto de vista de tratamento cirúrgico da próstata, nós não dispomos em Florianópolis é a cirurgia robótica. No intervalo aqui, tu tinha me dito que eu merecia um carro mesmo, não um Fusca. Por quê? Com frequência, os pacientes que me procuram no consultório, que não são poucos, né, dizem de boca cheia, o senhor é o médico do Cacau Menezes, e eu de boca 2 vezes cheia digo que, sem dúvida que sim. E aí eles perguntam. Como é que ele ficou? Como é que está o Cacau? Como está o Cacau? Eu digo assim, do pescoço para cima, cada vez melhor, e do pescoço para baixo, melhor ainda. Muito obrigado. Doutor, o que eu ia falar? Fatores de risco? Fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco são, primeiro, como a gente comentou, os negros têm mais, os brancos têm mais do que os orientais. Segundo fator de risco, dieta rica em gordura saturada. Nos Estados Unidos, para cada 100 mil homens, nós temos 193 casos de câncer de próstata. No Brasil, para cada 100 mil, 63. Na Escandinávia, para cada 100 mil, 103. No Japão, para cada 100 mil, 1 caso. Quanto mais rápido ir para o médico, melhor. Melhor. Se demorar, então, pode perder o prazo de validade e se incomodar. Então, cor de pele, primeiro fator, gordura saturada, segundo fator, e terceiro fator, família, genética. O filho cujo pai teve câncer de próstata tem 50% de chance a mais de ter câncer de próstata, o irmão do filho cujo pai teve vai para 75%. Então, o fator genético, dieta rica em gordura saturada e cor de pele são os 3 principais fatores que levam a isso. E, obviamente, a idade do homem. O câncer de próstata não existe antes dos 40 anos. A média de diagnóstico de câncer de próstata é 66 anos. E o exame ele começa a fazer a partir de que idade? Se o indivíduo tiver antecedentes de câncer de próstata na sua família de 1º grau, a partir de 45 anos. Aí, Manuel. Desculpe, a partir de 40 anos. E se o indivíduo não tiver esses antecedentes, a partir de 45. Há quem diga hoje que 50 para quem não tem, 45 para quem tem. Um exame anual com PSA, exame de toque retal, o diagnóstico vai ser precoce sempre. Um outro detalhe interessante que eu acho bom a gente frisar é que de cada 10 homens, 6 que têm diagnóstico de câncer de próstata têm acima de 65 anos de idade. A chance de a gente ter câncer de próstata é para cada 9 homens, 1, e a chance de a gente morrer é para cada 41 homens, 1 morre de câncer de próstata. Eu fico preocupado. Aí, Manuelzinho, escutou bem isso aí? Eu vi o meu pai sofrer muito com câncer de próstata e era numa época ainda que não tinha muita evolução nisso. Inclusive, em Los Angeles, fui passar umas férias lá, o meu hotel era na frente de um hospital e embaixo desse hospital tinha uma loja que vendia essas coisas assim, que a gente trazia bolsa, fralda. Ele sofreu muito. Era na época do Dr. Léo Xavier, que é um grande mestre aí da Foi o tua nosso área, professor, né? De todos nós. Está vivo o doutor Léo ainda também? Graças a Deus. Queríssimo o único também. defeito dele é ser figueirense, porque... Sim. Desculpa. Botafoguense ele é. O novembro é azul, né? Então, quer dizer, o meu pai teve, eu tive, meu filho, bem provável que vai ter. Que vai ter. Grande chance de ter. 90%. 90%. Por essa razão que ele tem que realmente ser visto a partir dos 45 anos, rotineiramente, mesmo, como a gente conversou anteriormente, na ausência total de qualquer queixa urinária ou qualquer queixa sexual. O nosso segundo tempo do programa vai ser um pouco mais curto, porque a gente estourou o tempo no primeiro bloco.
É impossível te entrevistar, bater um papo contigo sem falar no Dr. Mário Petrelli. Que amizade, hein, brother? Pô, vejo as imagens de vocês, os filmes, a alegria. Chegava até a dormir juntos, assim, brincando. O Mário Petrelli, como eu disse num artigo que eu escrevi no dia seguinte que ele havia falecido, o Mário Petrelli foi meu pai depois que o meu se foi meu filho, muito mais do que pai, porque precisava de mim sob todos os aspectos e não do ponto de vista médico, e foi meu grande irmão e meu grande amigo. Nós tínhamos uma afinidade muito grande, eu recebia de 3 a 5 telefonemas dele por dia, só para fazer brincadeiras. Viajamos muitas vezes juntos por esse mundo inteiro, éramos vizinhos na Praia Brava há 25 anos e tínhamos um contato assim fraterno, extremamente assim de irmãos realmente. Figura sensacional. O Mário Petrelli é uma figura sensacional, primo e irmão do meu pai. Então, independente da nossa amizade, nós tínhamos parentesco de sangue e a nossa proximidade sempre foi muito grande. Saudades de Mário. E sendo pai do Marcelo, que é o nosso presidente aqui do Grupo ND, quero saber a sua opinião sobre esse novo momento dessa empresa. Está forte, né, na cidade, né? Nós estamos fazendo jornalismo para nossa gente, com a nossa verdade, sem seguir orientação política de outros interesses. Vocês comentam isso? Sem dúvida nenhuma. Eu e os meus irmãos fazemos comentários quase que diários que Marcelo realmente revolucionou o mundo jornalístico do Estado, não só com a televisão, mas com um jornal de altíssimo nível, e trouxe para o seu jornal e os seus canais de televisão os nossos grandes astros, todos basicamente, né, manés, com exceção, claro, do Paulo Alceu e do Prati, que são gaúchos, mas a tua figura, Moacir Pereira, esses jornalistas todos de altíssimo nível, e um canal que a gente tem a satisfação de ver, não só porque seja nosso, Mané, Ilhéu e catarinense, mas porque emite opiniões divergentes da grande maioria da mídia. E segunda-feira estreia Márcia Dutra, às 6h30 da manhã, com um programa jornalístico da melhor qualidade para começar o seu dia bem informado. E dia 2 de dezembro estamos estreando emissora em Criciúma para cobrir toda a região sul. É o maior grupo jornalístico de Santa Catarina, né? Disparadamente e com um feitio diferenciado, né? Com uma coisa diferenciada realmente. Tá jogando bola ainda, Marcelo? Ô, Ivan? Infelizmente não. Jogava bem. Jogava muito. Jogava bem. Joguei futebol de salão muito bem, muito bem. Irmão, sucesso, saúde. Muito bom te ver. Sempre. É Saúde para nós todos. Tá bom, cara. Muito inteligente, muito querido. Tu também. A cidade gosta de... mas eu não estudei. Então, daí a razão. É por isso que eu não tenho Fusca. Um abraço, querido. Fica Um abraço. com Deus. Obrigado. Boa sorte. Obrigado pelo convite. Bom Obrigado. final de semana Obrigado. aí. Ó, máscara, hein? Use máscara. Tchau. Até quinta-feira que vem.